Nos próximos capítulos da novela História de Amor, tudo começa logo depois que a Valquíria colocou o Luizinho para dormir e quando ela volta vem dizendo a Joyce que pronto, que o Luizinho acabou de dormir e que é uma coisa que ela deve mais pedir a Deus é que quando a filhinha dela nascer, que ela peça que ela durma sem cólica, sem dor nenhuma, porque isso é uma grande felicidade porque consegue dormir a noite todinha. Joyce fica muito feliz e ela continua dizendo que isso é uma felicidade tanto para ela quanto para a criança. Valquíria diz que no caso dela da Joyce não é para o marido dela, mas que para ela e para a mãe dela, né? Joyce fica calada, meia cabisbaixa e a Valquíria pergunta, e falando nisso, como que elas estão? A Joyce diz que é a mesma coisa e a Valquíria questiona ela e agora o que foi que aconteceu dessa vez com ela, porque ela ficou de bem com o pai e agora de mal com a mãe. A Joyce diz que não queria nem falar sobre isso, mas que na realidade ela nem gosta como a forma que a mãe dela trata ela, o jeito que ela quer dominar, mandar nela e que ela mesma sabe que elas sempre brigaram por causa disso. A Valquíria diz a ela que ela não pode pensar assim porque a mãe sempre vai se meter mesmo na vida do filho e que se não é a mãe, é o irmão mais velho, às vezes até a tia, como foi no caso dela. Ela continua dizendo que às vezes pode ser o marido, a sogra, mas que sempre vai ter alguém ali se metendo na vida da gente, que isso é normal. Joyce fica calada e a Valquíria continua dizendo que essa forma que ela está pensando é errada porque é impossível a gente viver assim uma vida totalmente livre sem que ninguém dê palpite. Valquíria continua dizendo, não se cala, que daqui a pouco vai ser a filha dela que vai nascer ali e vai também querer dizer o que quer e que não quer e querendo ou não vai parecer ali que vai mandar também um pouco nela. A Joyce diz a ela que não, que no caso dela é totalmente ao contrário, porque jamais ela vai se meter, porque ela nunca nem se meteu ali na vida da mãe dela, nunca disse a ela o que ela pode ou não fazer. Joyce continua dizendo que jamais vai se meter para que ela faça isso ou faça aquilo e que nunca se meteu ali nos namorados dela, nunca. A Valquíria diz que sim, que concorda com ela, mas que ela também tem que entender que a mãe dela sempre foi uma pessoa muito prudente e que ela sempre teve muito cuidado ali com os namorados dela, né? A Joyce diz a ela que não é bem assim, que como por exemplo o Carlos, que era um homem casado e é casado até hoje e que ele só vivia lá na casa dela lá e por muito tempo e que ela sabia muito bem o que ele estava fazendo lá. A Valquíria pergunta a ela que como assim, como é que ela diz fazendo o quê? Ela não sabe o que de fato eles estavam fazendo, que podiam estar apenas ali conversando e que a mãe dela nunca deixou homem nenhum dormir na casa delas lá, né? Joyce fica calada, debochando, porque eu não sei o que tem na cabeça dessa menina não, o tempo todinho ali fica maltratando a mãe do jeito que ela maltrata e a Valquíria continua colocando ela no lugar dela, dizendo que ela, a Helena, ela nunca se meteu com outro homem ali, se relacionou dentro da casa dela, nem muito menos de dia. A Joyce, ela continua ali, colocando a mãe sempre no canto da parede e questiona a Valquíria agora como que ela tem certeza, como ela sabe disso. A Valquíria diz que ela pode jurar, se for possível, até pela vida do Luizinho, que ela acredita piamente que tudo que ela está dizendo ali é verdade. Valquíria continua falando que a mãe dela sempre teve um cuidado ali exagerado com ela, com a Joyce, e que sempre tratou ela ali como um biscuit, com medo sempre ali que poderia quebrar. Joyce fica calada, não acredita em nada que a Valquíria está dizendo ali quando é relacionada à própria mãe e a Valquíria continua dizendo que a Helena sempre poupou ela de tudo. A Joyce continua ali o tempo todinho querendo colocar a mãe mais baixo do que o chão e fica dizendo a ela que de fato é tudo verdade que ela, a Valquíria, está dizendo, porque às vezes quando você cuida demais de um lado esquece do outro e diz para a Valquíria que quem exagera demais de um lado exagera muito do outro e quando ela não cuida de um lado ela abandona do outro. E a Valquíria diz a ela que não consegue entender o quanto que ela está sendo injusta com a própria mãe. Nos comentários de hoje, a Terezinha disse assim, inacreditável a postura da Joyce em relação a Helena, sua mãe, só desprezo e falta de educação. Até quando? Porque o que vai, volta. A Vani disse que é de Itapevi. A Deli falou, quero Daniel com Bianca, casal lindo. E a Sueli falou, homem indeciso, credo. É isso aí, pessoal. Também não esquece de deixar o teu comentário para que eu possa exibir ele aqui no próximo vídeo. Deixe o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, porque é um prazer conhecer cada um de vocês e colocar o teu comentário aqui também, tá bom? E quero aproveitar que eu embalo e perguntar a vocês, a Joyce, ela tá sendo muito ruim com a Helena e eu queria perguntar, quando uma pessoa é tão ruim assim, ela merece de fato um castigo. E se você pudesse castigar a Joyce, qual era o melhor castigo que ela deveria receber? Deixa aí nos comentários
comentários que no próximo vídeo eu vou exibir a tua resposta aqui, tá bom? E se possível, pessoal, não esquece de deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela História de Amor. A Valquíria, logo depois que disse que injusta está sendo ela, a Joyce agora ela questiona para que, por favor, ela diga a ela o que está acontecendo com ela, especificamente dessa vez o que foi que aconteceu. A Joyce diz que é porque a mãe dela sempre humilha as pessoas, quer ser melhor do que todo mundo, como por exemplo a Dona Val, porque ela quis humilhar ela lá dentro da casa dela, naquele jantar, naquele mesmo dia, quando ela chegou lá com o nariz torto ali, querendo ser melhor do que todo mundo. A Joyce continua dizendo um monte de coisa que de fato não aconteceu, mas ela fica o tempo todinho ali dizendo que a Helena entrou ali com o nariz torto assim por cima de todo mundo, querendo ser melhor que todo mundo, e diz pra ela que não precisa de fato a mãe dela ser amiga de ninguém, mas que ela tem que entender que a Dona Dalva, ela é tão vó quanto ela, a Helena. A Val fica só ouvindo ela falar e ela continua dizendo um monte de coisa, que ela tem que entender que essa criança quando nascer vai ter duas avós e cada uma tem o mesmo direitos sobre ela, e que inclusive o Caio ele vai assumir esse bebê, e que inclusive abriu até conta poupança, e que também vai pagar lá o hospital. Joyce disparou ali, tá dizendo um monte de coisa, que como o Caio está pagando a parte das finanças, é normal que a Dona Dalva esteja fazendo a parte dela, assumindo ali como avó, né? Joyce continua dizendo que é normal que a Dona Dalva, tudo que ela está querendo é participar e se envolver ali como uma família. Só que a Joyce, ela fica falando esse monte de coisa aí, só que ela nem imagina que lá atrás, no capítulo anterior, a própria Dalva aí, ela estava até planejando que a Joyce perdesse o próprio filho dela, e agora ela fica defendendo uma pessoa que queria ver o mal dela, ao invés de defender a sua própria mãe, que ela sim quer ver o seu próprio bem. A Valquíria diz que ela tá certa, que direito a Dona Dalva de fato tem, e a Joyce interrompe ela, dizendo que sim, mas que a mãe dela não pensa assim. A Joyce diz que inclusive a Dona Dalva, ela sugeriu alguns nomes lá para a filha dela, que ela não gostou, mas respeitou e lhe agradeceu. A Joyce continua dizendo que a Dona Dalva deu um monte de nome lá, que ela não gostou de nenhum, mas que com isso ela mesma foi lá e sugeriu, disse isso para a mãe dela, e sabe o que foi que a mãe dela disse? Falou que olha só, Joyce, tu acha mesmo que ela, a Dona Dalva, tem condições ali de conseguir um nome bonito para sua filha? Joyce questiona a Valquíria perguntando se ela concorda com isso. A Valquíria diz que concorda com ela, que de fato isso aí tá errado, não deveria ser assim, mas deixa bem claro ali para Joyce que há um tempo atrás, se ela falasse desse jeito, ela, a Joyce, iria sim concordar com ela. Joyce fica calada e a Valquíria diz que ela mesma também lá atrás não conseguia nem olhar para a mãe do Caio e pergunta a ela se isso é verdade ou não é. A Joyce diz que é verdade o que ela está dizendo, mas que naquela época ela era sim um nojo de pessoas, só que ela mudou. Val fica calada e ela, a Joyce, continua dizendo que as pessoas mudam, que isso é normal, só que a mãe dela não quer entender isso, e que inclusive o pai dela também não mudou, e que naquele dia lá na choperia eles se viram lá, disseram um monte de coisa um contra o outro, mas e olha agora como é que tá, a gente mudou e estamos a onda aqui juntos. Ela continua dizendo que as pessoas mudam, e foi justamente o que aconteceu ali. As pessoas param, vê que errou, volta atrás e simplesmente muda. Valquíria fica calada e a Joyce frisa, mas minha mãe não. Ela vê que está errado para ela e pronto, ponto final e acabou. Joyce diz que para a mãe dela, se ela perceber que algo está errado, de fato, para o resto da humanidade, por mais que esteja certo para a mãe dela, está tudo errado e pronto, acabou. A Valquíria diz que é muito triste, que a filha dela está vindo já aí e que vai encontrar esse clima horrível, e diz que a mãe dela está muito feliz, está preparando o quartinho para ela e que vai ficar ali pronto no fim de semana. Joyce fica calada e a Valquíria continua dizendo que ela poderia ir lá agradecer e mostrar que de fato ali está feliz, mas que ela não faça isso nem pela Helena nem por ela mesma, mas que sim por sua filha, que vai ter uma avó ali maravilhosa. Joyce continua em silêncio e a Valquíria diz a ela que ela pense muito bem, que daqui a mais ou menos 2 meses ela vai ser mãe também. Joyce, por sua vez, ela fica em silêncio porque não concorda com nada que a Valquíria está dizendo.